Queridos, hoje nós vamos pregar um sermão que eu preguei em setembro de 2023, ou seja, 1 ano e meio mais ou menos, que é sobre crises existenciais. A fé em meio às crises existenciais. Percebo que é um assunto muito importante, sobretudo de cunho pastoral. Então, a ideia de hoje é trazer consolação e direção nos momentos difíceis que nós vivemos. Nós vamos falar de algumas crises dentro de alguns personagens bíblicos. E vamos, pela própria Escritura, perceber o que causou e o que pode remediar a crise. Então, nós vamos fazer aqui uma análise bíblica de alguns personagens que passaram por crises existenciais e também a sua maneira de consertar e de remediar esses problemas. Quero ler apenas um versículo, Salmo 42, versículo 5, e depois nós vamos correr pelas Escrituras. Farei inúmeras citações, provavelmente de referência apenas por causa do tempo. Eu preguei em setembro de 2023, achei por bem reforçar pelo momento que a gente vive e por ser sempre necessário relembrarmos de como reagir à dor. E também a lição que nós começamos a estudar de Jó confirmou mais essa mensagem no meu coração. Salmo 42, 5, apenas um versículo para introduzir o sermão dessa noite. Mas antes de ler o versículo, quero apresentar aqui nossos visitantes, né? Nós temos aqui o Eric, é um visitante meio de casa já, né? Todos o conhecem, muito bom tê-lo conosco, tá bom? Também nós temos o Gilmar e a Maria. O Gilmar, meus irmãos, está aí prestes a ser doutor, jurista. Está estudando para a segunda fase da OAB. Peço aos irmãos que orem por ele, é um amigo. A gente tem estudado junto direito e temos sido parceiros no estágio. Sempre que tem uma dupla para fazer trabalho junto, somos eu e ele. Ali é Batman e Robin. Ele é o Batman. Então, o Gilmar está aí fazendo a visita. E a esposa Maria, um prazer tê-los conosco. Sintam-se à vontade, tá bom? E minha mãe está aí também, né? Está lá com a Catarina. Minha mãe já esteve aqui semana retrasada, tá? Voltou aí conosco hoje e está ajudando bastante lá em casa. Salmo 42, versículo 5 diz assim: Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Penas de um autor sagrado, de um autor canônico, de um homem que escreveu as Escrituras. Observe que o salmista está expondo a sua dor e escrevendo. Não tem nenhuma timidez ou vergonha de falar que ele está passando por sofrimento. As Escrituras começam com um paraíso e termina com um paraíso melhor ainda. Começa com uma criação e termina com uma nova criação que vai superar o Jardim do Éden. Só que neste ato, entre o Jardim do Éden e a nova cidade que descerá do céu, como fala João em Apocalipse, há um momento, e esse momento é a posteridade de Adão, que vive sobre o jugo do pecado. O mal não era para existir, o sofrimento não era para existir, as angústias não eram para existir. Não obstante, por causa do delito adâmico, por causa da queda, nós padecemos. E não somente nós, mas toda a criação, porque Paulo fala em Romanos 8 que a criação está gemendo. Por quê? Porque ela foi submetida à vaidade, à futilidade. Ela perdeu aquele esplendor com a queda do homem. Não obstante, nós podemos perceber em voga em nosso país duas teologias diabólicas que vão contra as Escrituras e que afirmam duas coisas: a prosperidade material e a prosperidade emocional. A teologia da prosperidade material diz que se você for fiel nos seus dízimos, de que se você for crente, Deus irá fazer prosperar materialmente a sua vida. Isso é uma mentira, nós vamos ver nas Escrituras. A teologia da prosperidade emocional é a teologia do coach, aquele que não te enriquece externamente, mas que você sempre se sente bem,
sempre tem que estar com bem-estar, e que ser cristão e não se sentir um coitadinho de Deus, um amadinho de Deus, você não está entendendo bem o Evangelho. Nós vamos perceber que isso também não é real. Essas duas teologias que pregam a prosperidade material e emocional como testamento de validade de uma fé, não são teologias que surgem das Escrituras, mas surgem fora dela. E por isso são heréticos e não devem habitar no seio da igreja. Ainda como a guisa de introdução, eu quero destacar 3 personagens importantíssimos, que eu duvido alguém levantar a mão e dizer que foi maior que os 3. E nós vamos ver que os 3 padeceram. O primeiro é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele era poderoso, fez muitos milagres. Mas 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: e Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Queridos, Eliseu ressuscitou. Eliseu fez grandes coisas. Ele era um profeta de Deus, mas morreu doente. O segundo personagem importantíssimo é o apóstolo Paulo, que vai narrar para nós diversas situações em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 27. Vai falar de apedrejamento, de naufrágio, vai falar de prisões, vai falar de fome, vai falar de perseguição. O grande homem de Deus, um da antiga aliança e outro da nova. Homens que foram profetas, apóstolos, mas que padeceram neste mundo caído. E por fim, o maior de todos, o nosso Senhor. Jesus Cristo chorou com a morte do seu amigo, passou por um luto, Lázaro, e olha que ele sabia que Lázaro iria ressuscitar. A esperança e a fé cristã não anulam a nossa humanidade. Mas observe o que o evangelista Lucas narrou para nós no capítulo 22, versículo 39. Diz que ele sofreu tanto a ponto de suar sangue. Ao ponto de suar sangue. Por quê? Mateus 26, 38 fala o seguinte: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. O único homem que não pecou em existência e que tinha um estado de bem-aventurança, como nenhum de nós alcançou e nem iremos alcançar, não nessa vida, padeceu profundamente antes da cruz, ao ponto de transpirar sangue. Agostinho disse o seguinte: Deus já teve um filho na terra sem pecado, mas nunca teve um filho sem sofrimento. Queridos, essa ideia de que ser crente e estar blindado das vicissitudes da vida, das necessidades, das intempéries, dos problemas, das dores, não coaduna com as Escrituras. Com esses 3 exemplos, a gente poderia esgotar esse assunto. Eliseu da antiga aliança, Paulo da nova e o próprio Senhor Jesus Cristo, que sofreu males, apesar de serem grandes homens. E um, inclusive, sem pecado, que é Jesus Cristo. Mas agora nós vamos ver e passear pelas Escrituras para pensar alguns personagens e perceber a causa da crise, bem como o seu remédio. Nós vamos fazer isso de maneira panorâmica. E eu pretendo abordar pelo menos 8 personagens de maneira sintética e vamos caminhar para esse entendimento de que o cristão também passa por crises existenciais. O primeiro personagem é Jó. O sofrimento repentino de Jó. Em Jó, capítulo 1, versículo 13 a 20, fala que, de repente, algo que não era previsível, aconteceu tragédias. E a narração conta-nos que chegou 4 notícias de maneiras sucessivas, falando de tragédias em suas vidas. E isso é impressionante, porque o caráter de Jó era algo impressionante também. O narrador diz que ele era justo, íntegro e se desviava do mal. E ele era um bom pai, porque cuidava, inclusive, dos possíveis pecados dos seus filhos. Mas observe que, do nada, ele perde suas propriedades, fica doente e, o pior, sofre com o luto de 10 filhos. Qual é a causa desse problema?
Numa leitura transcendental, a gente sabe que é a soberania de Deus. Mas numa leitura horizontal, nessa perspectiva humana, qual seria a causa? A gente não sabe. O que teria causado aquelas intempéries que matou os filhos de Jó? De repente aconteceu. Por que ele ficou todo sapecado de feridas? De repente aconteceu. A única causa moral que a gente sabe são os furtos que ele teve. Mas por que aqueles ladrões atacaram o justo Jó naquele conjunto de males? Não se sabe. Lógico que, de uma perspectiva bíblica, a gente sabe que a soberania de Deus está arquitetando todas as coisas, permitindo Satanás ir até um certo limite. E aí Lutero diz, baseado nesses versículos, que Satanás é o cão de Deus numa coleira, que só vai aonde Deus permite. Deus fala, você pode ir, mas até aí. Ponto final, acabou. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? O que nós aprendemos com isso? Nós entendemos que precisamos ter muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, quando nós vamos julgar moralmente uma pessoa que está sofrendo. Porque se nós estivéssemos no lugar dos amigos de Jó, a gente condena muitos amigos de Jó, mas talvez a gente perguntaria, Jó, será que você não tem alguma coisa errada na sua vida? Jó, será que você não está fazendo isso e aquilo? Jó, será que... E aí a gente começa a acrescentar a dor factual um monte de si. E só piora as coisas. Queridos, nem todos os males têm um nexo causal, tem uma razão de ser que seja metrificado, que seja possível chegar. Tem coisas que acontecem e a gente nunca vai saber por que aconteceu. Por isso, precisamos ter muito cuidado para que a gente não faça como os amigos de Jó fizeram com ele. A cura, como que Jó reagiu com isso e como que todo o livro de Jó nos ensina. Vamos supor que a gente está passando por males e nós não temos razões para enxergar as causas, como em outros personagens que nós vamos ver as causas nítidas das crises existenciais. O que nós devemos fazer? Se nós fôssemos Jó, o que devemos fazer para não piorar mais ainda a nossa crise? Primeiro, não use você mesmo a fé como um escape para o sofrimento e nem o sofrimento como uma métrica da fé. Porque às vezes não são pessoas que estão falando para você assim, tá vendo? Você está em pecado. Às vezes é você mesmo que está com sofisma. Se isso está acontecendo na minha vida é porque eu estou em falta com Deus. Se isso está acontecendo na minha vida é porque eu não dei dinheiro hoje. Se isso está acontecendo com a minha vida é porque eu fiz aquilo. Se isso está... Você mesmo se sabota. E provavelmente dando ouvidos ao acusador das nossas vidas, que é Satanás. Então cuidado. Não use o sofrimento externo para validar a sua fé. Segundo, como a gente pode passar por essas crises de maneira atenuada ou melhorada. Queridos, isso aqui é muito importante. Guarde a sua fé, mesmo sem entender completamente o Deus da sua fé. Guarde a sua fé, mesmo sem entender completamente o Deus da fé. Isso é importantíssimo. Jó capítulo 19, versículo 25, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Olha, eu não sei explicar. Eu não sei dar a vocês, ele faz, Bildade, Zoar. Eu não sei dar a vocês a razão pela qual eu estou passando tudo isso. Mas uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. E na verdade, eu nem estou entendendo por que está acontecendo isso comigo. Porque há muitas pessoas que são piores do que eu e deveriam estar passando por isso e não estão. Observe o Asaf como quase caducou na fé, porque ele começou a se comparar com os ímpios. Os ímpios estão prosperando e eu estou aqui sofrendo. Cuidado, meus irmãos. Mas Jó tinha elementos suficientes para guardar a fé dele. O meu Redentor vive. Você já tem elementos suficientes para saber que Deus te ama, que Deus é soberano. Então guarde a sua fé. Por mais que você não compreenda o Deus totalmente da sua fé, porque a gente nunca vai compreender os desígnios de Deus completamente. Mas você já conhece o caráter dele, e isso é suficiente. Terceiro,
dê ao sofrimento uma finalidade honrosa. Você não pode escolher o sofrimento, mas você pode escolher a finalidade que esse sofrimento tem. E que finalidade é essa? De te aproximar mais de Deus. Tem uma frase que é muito conhecida que diz o seguinte: se o teu sofrimento já te levou a orar, o teu sofrimento já te abençoou. Jó capítulo 42, versículo 5, uma frase muito conhecida, diz o seguinte: porque antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó não queria sofrer, mas Jó agora não queria ser o Jó de antes. Ele percebeu que o sofrimento o depurou mais ainda. Ele percebeu que o sofrimento tirou as escamas de seus olhos, ao ponto dele perceber a grandeza de Deus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos dar ao sofrimento uma finalidade honrosa. Faça desse sofrimento o seu pedagogo para te levar para a cruz e para as mãos do nosso bom pastor. Quarto, e esse aqui exige muita compaixão nossa com os terceiros, mas é necessário. Aprenda a ouvir falsas acusações e comentários, sem deixar que elas entrem no seu coração. Jó constituiu o próprio Deus como seu advogado. Jó capítulo 16, versículo 19, 20 e 21. Jó passou todo aquele sofrimento, além de psicológico, emocional, passou com sofrimento social, abandono de alguns, e aqueles que estavam com ele o estavam acusando. Mas no final, quem é que ora pelos amigos? Jó. E Deus ouve a oração de Jó para perdoar os amigos de Jó. Sabe o que significa? As palavras dos amigos de Jó não alugaram, não residiram no coração de Jó. É aprender a ouvir falsas acusações, palavras que são indevidas, sem deixar que essas palavras fira o âmago do nosso ser, ao ponto de podermos, inclusive, amar aqueles que tanto falaram mal de nós. Segundo personagem bíblico, acerca de crise existencial, Jonas. A revolta de Jonas, bem como a sua frustração. A revolta de Jonas, bem como a sua frustração. Queridos, Jonas capítulo 4, do versículo 1 a 3, Jonas já fica indignado. E observe a narrativa. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás prontos a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Olha a crise de Jonas. Frustrado e revoltado. Qual é a causa, ou melhor, duas causas que geram revolta e frustração em Jonas? Primeiro, ódio pelos seus inimigos. Segundo, a incapacidade de lidar com os planos frustrados. Ódio pelos seus inimigos, pelos ninivitas. Queridos, uma coisa é ter justa ira. Outra coisa é ter ódio. Justa ira é plausível biblicamente. Ódio não. Não vou trabalhar muito as terminologias e as distinções, mas de maneira bem breve, ouça o que eu irei dizer. O ódio quer a destruição das pessoas em si, a eliminação. A justa ira quer a extinção do mal nas pessoas. Transformação. O ódio quer matar, a justa ira quer transformar. O ódio quer eliminar a pessoa, a justa ira quer eliminar o mal na pessoa. É óbvio que às vezes o mal na pessoa encarna tanto na pessoa que o jeito não é outro, senão eliminá-lo. Mas isso a gente vai tratar em ética. Vem estudar ética. Nós vamos tratar quando é possível esse assunto. Não é o caso aqui. Mas a questão é que Jó, ele não refletiu o seu Deus. Jonas, capítulo 4, versículo 2, fala assim: tá vendo, Senhor? Eu sei que o Senhor é lento para se irar. Eu sei que o Senhor
é cheio de compaixão, é cheio de amor. Ele não deveria querer espelhar o seu Deus? Ele espelhou os ninivitas que ele tanto odiava. Olha que paradoxo. E quando é que eu sei que eu tenho ódio e não justa ira? Se eu te perguntasse assim, pense no seu pior inimigo, na persona não grata, na pessoa que você mais odeia. Você quer a salvação ou a morte dessa pessoa? Você vai saber se está odiando ou se você está tendo justa ira. Você quer a morte ou você quer a transformação dessa pessoa? Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Os crentes também não devem se alegrar. Então Jonas estava ressentido, cheio de ódio. E tem uma frase muito conhecida, que inclusive já falei aqui na igreja, que diz o seguinte: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Meus irmãos, o ódio adoece. O segundo fator que tornou Jonas revoltado foi plano frustrado. Isso aqui é algo difícil de nós sabermos lidar. O mundo de Jonas desmoronou junto com o seu plano não sucedido. Que plano foi esse? Ele foi ao oriente de Nínive e falou assim: vou montar minha barraquinha aqui. Quem sabe Deus não manda fogo? Quem sabe as coisas não mudam? E Jonas viu que Deus não mandou o fogo do céu. E Jonas viu que Deus não se dobrou aos seus planos, aos seus desejos. E observe que Jonas se definiu em seus planos. E meus irmãos, eu não sei se é novidade, eu tenho certeza que não é, porque todo mundo já experimentou isso. Mas os seus planos certamente serão frustrados. Só tem um cujos planos não são frustrados, e esse se chama Deus. Somente uma pessoa pode planejar e executar sem sofrer divórcio. É Deus. Planejamento e realização só acontecem em Deus. Nós, inúmeras vezes, temos os planos frustrados. Por força alheia, por terceiro, por nossos próprios pecados. Enfim, inúmeras razões. Mas a questão é, quando os planos são frustrados, não por mim mesmo, mas por terceiros. Porque Jonas, quando viu Nínive sobrevivendo, ele ficou muito irado. Quais são as curas, então? Primeiro, para o ódio. Aprenda a ser gracioso como Deus foi com você. Simples assim. Colossenses, capítulo 3, 13. Esse é um versículo que você precisa ler e memorizar. Escreve na sua casa. Se você for casal, escreve isso. E sempre que você brigar com seu cônjuge, lê esse versículo. Colossenses 3, 13. Sejam compreensivos uns com os outros. E aí tem uma ordem. Perdoem quem os ofender. Olha agora. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Simples assim. Como que a gente vai vencer o ódio? Aprendendo a ser gracioso como Deus foi conosco. Mas ele não merece. Bem-vindo ao clube. Você também não. Simples assim. Planos frustrados. Qual é a cura? Cuidado para não idolatrar os seus planos e os seus desejos. Inclusive, planos bons. Os irmãos já sabem minha história. Eu tinha um plano de fazer missões transculturais e Deus barrou. E aquele plano que era bom poderia se tornar um ídolo. E eu ficar de biquinho com Deus, inclusive com um plano bom. E aí eu sirvo mais o meu plano do que o Senhor do plano, que é Deus, que é o Senhor das missões. Cuidado para não idolatrar os seus planos. Aprenda a lidar com a sua impotência, com a sua limitação e com a sua humanidade. Por que isso? Por causa das nossas impotências, limitações e humanidade, Deus certamente furará os nossos balões inúmeras vezes. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja a Deus por isso. Quero te fazer uma pergunta apenas. Como você reage quando tudo dá errado no seu dia? Com seus planos. Talvez o errado da agenda seja o certo de Deus para o seu coração. Vai dar tudo errado amanhã, meus irmãos. Amém? Glorifica a Deus. Amém, Deus. O Senhor está me ensinando. Eu preciso mais cuidar do meu coração do que executar aquele plano. Porque a vida é assim, meus irmãos. Imagina no dia a dia corrido, cheio de coisa para fazer, necessitando fazer, a coisa não dá certo. Nós precisamos, como toda a narrativa de Jonas nos ensina, a aprender a colocar nossos planos nas mãos de Deus e dizer, seja feito
a sua vontade. A depressão de Elias. O que causou a depressão de Elias? Com Elias, houve 3 causas. A depressão pode ter inúmeras causas. Com Elias foi um conjunto de 3 causas. Eu quero ler com os irmãos 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 3, 4 e 14. Diz assim a palavra de Deus. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Primeiro ponto, medo. Versículo 4 agora. Versículo 4. Depois disso foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se embaixo de uma pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. As Escrituras vai falar que Elias chegou a um ponto de exaustão, não apenas mental, mas também físico, porque ele caminhou o dia todo. Cansaço extremo. Terceira razão, versículo 14. Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Solidão extrema. 3 causas da depressão de Elias: medo, cansaço e solidão. Queridos, esse tripé levou a Elias a um momento de total estranheza, porque é estranho quando a gente lê a narrativa bíblica. Ele é um homem que desafiou mais de 400 profetas de Baal. E no próximo episódio está trancafiado, com medo, com depressão, desejando a morte. Um homem de Deus, discípulo de Eliseu, mas teve medo, muito cansaço e solidão. Vamos para a cura? Não permita que o inimigo, assim como Elias permitiu que Jezabel, habite mais em seu coração do que o Espírito de Deus. Elias poderia ter fugido sem ser dominado pelo medo, por preservação. Se preservar não é pecado, pelo contrário, é sabedoria, é prudência bíblica. O medo pode ser um excelente hóspede. Quem não tem medo de nada, morre rápido. É imprudente, não é sábio. Porém, será sempre um péssimo residente. Medo pontual é uma coisa. Agora, medo residente, que mora, que habita em nosso coração, é outra coisa. Então a gente precisa distinguir as coisas. Sentir medo em si não é pecado. No entanto, quando o medo abafa a voz do Espírito Santo e mina minha confiança no soberano, eu estou dando mais vazão ao meu inimigo do que o Espírito de Deus no meu coração. Cansaço. Descansar e se alimentar bem deve ser uma prática diária da nossa vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5 e 6. O Senhor vai alimentar Elias depois que ele teve dias de descanso. Querido, descansar não é fácil. Psicologicamente, conseguir parar. Esses dias eu até conversei com os irmãos aqui na nossa oração, que essa semana eu lavei a cabeça, passei o shampoo, e depois que enxaguei, eu falei, gente, será que eu lavei minha cabeça? A cabeça tão cheia. Preparando estudo, sermão, seminário, faculdade, neném nascendo. Eu fiquei assim, gente, será que eu lavei minha cabeça? Eu tinha acabado de ensaboar, de enxaguar. Aí eu fiz uma força mental, gente, eu lavei. Descansar psicologicamente não é fácil, mas é necessário. Às vezes é necessário você ficar assim no off. Descanso. É o ócio produtivo. É o shabar. Descansar espiritualmente é mais difícil ainda, porque a gente confia no nosso braço. Eu preciso produzir, eu preciso fazer. E aí Deus fala assim, calma, o sábado está aí para isso, para ser um aio para o seu coração. O sábado precisa ser uma mestra do seu coração. Descanse em mim, não plante, não colhe, eu sou provedor. E o descanso físico, meus irmãos? É certo que a preguiça é um pecado que mais alcança os brasileiros, a nossa cultura em geral, do que excesso de trabalho. Mas o excesso de trabalho também é pecado.
A falta de domínio de descanso também pode demonstrar a falta de desconfiança em Deus. E se descansar fosse fácil, não seria o mandamento. Não seria a recomendação. A gente precisa aprender a descansar. Um pastor estava sem fervor, passando por muita dificuldade. Um pastor de Londres, Martin Lloyd Jones, foi o maior pregador do seu século, considerado por muitos. Foi visitar esse pastor. E na visita, o homem totalmente abatido. Ele falou, pastor, não sei se eu tenho que orar mais, ler mais. Ele fez um diagnóstico, ele também era médico. Mas ele largou a medicina para ser um pregador da palavra. Eu sei de algo que você precisa, varão. Meu irmão, vaza, dorme, descansa. Você só pensa, preciso produzir mais, preciso fazer mais, preciso trabalhar. Dorme. Você vai ter fervor se você dormir. Meus irmãos, você é homem. Não sois máquinas. Eu sou homem. Aprender a respeitar a nossa limitação, a nossa humanidade. Não é fragilidade, é sabedoria, é prudência. É ética divina com o corpo. A gente precisa ter uma ética com o corpo. É ética com o corpo. Descanso, alimentação. E aí as coisas vão andar. Segundo, romper com o isolamento físico e psicológico. Meus irmãos, Elias ficou sozinho um bom tempo. E ele se achou que estava sozinho, inclusive espiritualmente, porque ele achou que não tinha mais ninguém. Eu sei que às vezes a gente precisa praticar a solitude. Eu sei que às vezes é bom ficar sozinho. Mas ninguém foi feito para se isolar. Uma coisa é solitude, uma coisa é ficar só, outra coisa é se isolar da vida. Não ter um amigo com quem se abrir. Não ter a divisão do coração. O derramar. E aí Elias vai treinar um homem. Quem? Eliseu. Olha que interessante. Eliseu foi discípulo de Elias. Mas Eliseu foi cura para Elias também. Porque ele começou a ter tete a tete. Ter alguém que lhe corresponda. Igual Eva foi com Adão. Não estou mais sozinho. Tenho um ombro amigo. Quando você tem um tete a tete, uma correspondência, o peso fica mais leve. Então aí está o caminho da cura. Congregue. Busque boas amizades. Tenha capacidade de abrir o coração. E as coisas vão melhorar, a pressão irá se desfazer. Quarta crise existencial, a angústia de Davi. Angústia de Davi. Qual foi a causa da angústia de Davi? O pecado de adultério com Betseba. Salmos 32, versículo 3 e 4. Meus irmãos, eu vou ler esse texto porque ele é muito interessante. Olha o que o pecado causou. Eu falei... Desculpa. Eu falei no início que a gente não pode usar o sofrimento como métrica para a fé, correto? Mas é muito possível de pecados ocasionar crises psicológicas e até física. Salmo 32, versículo 3 e 4. Salmo 32, versículos 3 e 4. Olha só o que Davi escreveu. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, olha só, algo espiritual. Meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Davi ficou exaurido, dor nos ossos, sem vigor, por causa de um pecado não confessado. A falta de confessar pecado também pode gerar problemas psicológicos, emocionais e físicos, porque nós somos um ser psicossomático. Você e eu somos alma e corpo. Você não é só alma. Você não é só corpo. Você é alma e corpo. E como você trata a sua alma, isso irá certamente reverberar em sua mente, em suas emoções e também no seu corpo. Qual é o remédio? Confissão de pecado. Confessar ao Senhor. Tem coisas que só a confissão irá te curar. Queridos, agora aqui é um ponto muito sensível. Eu não estou falando nada contra tratamento clínico. Mas em se tratando de pecado, aí sim,
não dá para você resolver com psicólogo, com psiquiatria. Dá para resolver os efeitos que causou no seu cérebro, talvez com remedinho. Mas o pecado só com confissão, só com arrependimento. Os efeitos sintomáticos podem ser amenizados, mitigados. Mas o problema do coração, somente o sangue de Cristo Jesus. Somente a confissão. Então observe o seguinte, observe 3 coisas. Todos são pecadores, ou seja, todos precisam confessar seus pecados, mas nem todos estão doentes. Todos precisam confessar, mas nem todos precisam de psiquiatria. É necessário distinguir cada caso a caso, mas o pecado somente por meio do sangue de Jesus. Segunda observação, todos precisam do perdão divino, mas nem todos precisam de terapia. Terceiro, a psicologia ou qualquer ciência humana pode até amenizar ou estancar os sintomas, mas é incapaz de tratar o pecado. Tem crente que está fugindo de aconselhamento pastoral. Porque confessar, pastor, eu sou pecador, dói muito. E é melhor chegar com um psicólogo e vai falar, sabe o quê? Se aceita. É isso mesmo, toma um remedinho. Não, culpa, que isso? Não tem culpa. E o pastor vai falar, você é culpado sim. A sua iniquidade está te matando. Pastor, mas você está acusando? Eu não, meu irmão. Estou botando a lei de Deus. Deixa eu fazer uma distinção rapidinha entre a psicologia humanista e a teologia bíblica. A psicologia vai falar para você assim, você precisa se encontrar. A teologia vai falar assim, você precisa ser salvo. A psicologia vai falar assim, aceite-se. A teologia vai falar, arrependa-se. A psicologia vai te falar, você precisa de autoconhecimento. A teologia vai falar, você precisa do conhecimento do outro, do totalmente outro, da Bíblia, da revelação. A psicologia vai falar, isso é imposição do padrão cultural. A teologia vai falar, isso é imposição da lei de Deus. Entende, meus irmãos? Isso aqui não vai ser curado com remedinho. Somente com confissão. Talvez exista uma angústia enorme no seu coração. Há um pecado alojado e não confessado, que está minando, sendo uma drenagem da vida espiritual, emocional e física. Quinta lição. Vamos adiantar. O lamento de Jeremias. Causa do lamento de Jeremias. O pecado do povo e a iminente destruição de Judá. Não vou ler mais os versículos, vou citar apenas por causa da exiguidade do tempo. Jeremias 13:17. Jeremias vai falar que ele vai chorar por causa do pecado do povo e por causa do quê? Do exílio. Jeremias não está chorando por causa dos seus próprios pecados, mas por causa do pecado dos outros. E aqui tem um conselho muito grande para pastor. Porque às vezes pastorear dói por causa do pecado dos outros. É conselho, a pessoa não ouve. O pastor confronta e a pessoa continua pecando. Aí você vê comunhão sendo desfeita, a pessoa desanimando. E aí dá vontade de chorar. E Jeremias fala, Deus, esse povo não está me ouvindo. Eu estou pregando e o pessoal não está me ouvindo. E ele está falando, a Babilônia vai vir. E o povo, não prega isso para a gente não, prega só bênção. Mas vamos aplicar agora para o coração de pai. Talvez você é pai e está vendo seu filho não tão bem. Você fala, poxa Deus, eu discipulei, eu cuidei, e ele está se desviando. É nítido o pecado dominando a vida do meu filho. E a gente lamenta, meus irmãos. Talvez você é casado. Talvez você é filho e vê o seu pai desconvertido. Talvez você é casado e vê o seu cônjuge desconvertido. E isso gera dor. A gente não sofre só com os nossos pecados. Só se você é uma pessoa esquisita. No entanto, e isso é uma dor legítima, nós precisamos lidar com esse lamento, assim como Jeremias lidou. Jeremias 3, versículo 20, 21, 22. Eu vou ler, eu não ia ler não, mas vou ler. Jeremias não, Lamentações. Lamentações 3. Qual foi a cura? Selecionar os pensamentos que vão habitar em sua mente. Selecionar os pensamentos que irão habitar em sua mente. Leia esse versículo comigo, Lamentações 3, versículo 20, 21 e 22. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Olha só,
Enquanto ele lembra dos dias terríveis, ele fica ferido, ele fica mal. Olha agora, versículo 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Mudou. O quê? O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Quando ele olha para a realidade, ele chora. Então ele procura fazer seu coração não olhar mais para a realidade, mas para as promessas do Senhor. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Selecione os pensamentos da sua mente. Meu irmão, se você botar só notícias ruins, política, economia, filosofia, só coisa ruim, você vai ficar doente. Olha, às vezes a minha esposa fala assim, amor, olha que tragédia. Ah, não fala não. Não fala não. Não quero ouvir. Fala assim mesmo, não quero ouvir. Não quero nem ver. Nós precisamos encharcar a nossa mente com a Bíblia e as promessas de Deus. E aí nós teremos, inclusive na dor, força. Meus irmãos, depois chega em casa e leia depois o restante. Veja como é Jeremias. Depois de Jeremias, Lamentações 3:20, Jeremias é outro. Antes do 20, Jeremias é um. Profunda tristeza. Depois do 20, quando ele seleciona as promessas de Deus, ele é outro. Depois vocês leem em casa. Vamos para o 7º. Desculpa, o 6º. Luto de Noemi. Qual foi a causa? É óbvio, a perda do esposo e dos filhos. Qual foi a cura? Luto de Noemi está em Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. Qual foi a cura? Vou apenas citar. Decidiu voltar ao povo da aliança. Ela sofreu na terra moabita. O que ela fez? Regressou para o povo da aliança. Meus irmãos, comungar é terapêutico. Volte para o povo da aliança. Dê primazia às reuniões públicas do povo de Deus. Isso faz bem. Tem coisa que Deus só vai te dar no corpo. Ela voltou para o povo da aliança. Segundo, estabeleceu uma amizade profunda com Ruth. E Ruth foi um bálsamo para ela. Tenha pessoas com quem você possa abrir o seu coração e confiar. Terceiro, se abriu às novas oportunidades da vida que foram surgindo. Quando Ruth começou a encontrar um trabalho, Boaz, ela começou a planejar novas oportunidades. Se abriu às novas oportunidades. Não morra, meus irmãos, com o luto. Se abra as novas oportunidades que vai surgindo. E aí vai renovando a sua vida. Por fim, nós que somos da igreja, Ruth e Noemi não tinham essa esperança tão clara. A gente tem a bendita esperança da ressurreição. A morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é inevitável, mas não é invencível. Louvado seja Deus. Sétimo e penúltimo. O passado vergonhoso de Pedro. Quem aqui não tem um passado vergonhoso? Eu falo com minha esposa assim. Amor, nenhuma pessoa sã não tem vergonha da sua adolescência. Nenhuma pessoa sã não tem vergonha da sua adolescência. Eu falo assim direto com minha esposa. Porque a gente tá falando de carro, vejo um monte de adolescente, cada coisa retardada. Desculpa a falta de politicamente correto. Cada coisa idiota. Aí fala assim, meu Deus, já fui assim. Todo mundo são tem vergonha da sua adolescência. Todo mundo. Mas a gente comete vários equívocos, inclusive na fase adulta. A gente peca. A gente comete erros. O que fazer com esse passado tão feio? Quando a gente olha para Pedro, em Lucas 22, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes e aquilo doeu o seu coração. Tanto é que ele, quando se encontrou com Jesus, ele estava tímido. E aí Jesus faz a pergunta para ele 3 vezes. Pedro, tu me amas? E ele vai ficando cada vez mais cabisbaixo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ele vai se retraindo. Senhor, tu sabes todas as coisas. Pedro poderia fazer do passado dele um sepulcro. Mas ele fez da presença de Jesus um novo início da sua vida. Você não precisa se resumir ao seu passado. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Nem preciso saber. Há uma porta de graça e de perdão para a sua vida. Louvado seja Deus. Eu entrei por essa porta. Você também pode entrar. Ninguém aqui tem um passado glorioso, meus irmãos. Pastor, mas você tem vergonha. Bem-vindo ao clube. Eu também tenho. A porta da graça está escancarada para que o nosso passado seja perdoado. Vou apenas citar a cura. Confiança na graça de Jesus. Pedro aprendeu a confiar na graça de Jesus. Segundo, a vida é feita de recomeço. Lembre-se disso. Ninguém acertou de primeira. Ninguém acertou de segunda. Ninguém acertou de terceira. A vida é feita de recomeço. O seu passado não pode ser uma prisão, impedido de ser ou de fazer aquilo que Jesus te pede. O passado é inalterável, mas o sujeito dele não. A história não muda, mas a pessoa sim.
você pode ter um encontro com Jesus Cristo e ter a transformação poderosa, radical e real na sua vida. Por fim, a causa do sofrimento. O sofrimento de Cristo Jesus. Qual foi a causa do sofrimento de Cristo Jesus? A obediência a Deus. Meus irmãos, esse ponto pega muito. Mas eu quero te dizer, eu quero ser honesto com vocês. Eu não quero mentir para ninguém. Eu, como pastor, o que eu mais quero é que vocês obedeçam a Jesus Cristo. Não a mim, mas a Jesus Cristo. E eu, como ovelha, o que eu mais quero é dominar o meu coração para que ele seja obediente a Jesus Cristo. Mas eu não quero iludir ninguém, nem mesmo a mim. Obedecer a Jesus pode te levar para a cruz, ao invés de te levar para a distância dela. Obedecer a Jesus pode ser o caminho de morte, não o caminho de vida. A causa do sofrimento de Jesus foi a obediência ao Pai. Então, às vezes, não é porque você está pecando, você está sofrendo, é porque você está sendo santo. E tudo bem, meus irmãos. A santidade e a vontade de Deus não deve ser surpresa para ninguém. É maior do que sua própria vida. E a gente precisa ser batizado com esse senso de que a missão de Deus vale mais do que a minha vida. O salmista, no Salmo 63:3, diz: porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. É melhor do que viver. Às vezes, a causa do seu sofrimento vai ser a obediência a Jesus Cristo. Persevere na obediência. Qual é a cura? Persevere na obediência. Pastor, mas está me doendo muito. Continue, meus irmãos, obedecendo a Deus. O que vale mais? A saúde, a felicidade, a prosperidade, a vontade de Deus. Termino com uma breve ponderação. Jesus poderia se esquivar da cruz para preservar a sua dor, o seu sofrimento, mas por obediência ao Pai, ele foi ao encontro da cruz e não fugiu dela. Lembrando que a obediência ao Pai pode ser um caminho de sofrimento, de cruz e de morte. Mas Jesus, ele era justo e não houve pecado, não merecia a morte. Tanto que a morte não foi capaz de retê-lo. Porque a morte só tem poder sobre aqueles que pecaram. E Jesus não pecou. Mas nós já pecamos e merecemos a morte. E não apenas a morte física, mas a morte eterna. Então eu quero trazer uma breve aplicação. E por favor, meus irmãos, não entendam que eu estou desvalorizando, menosprezando sua dor ou seu sofrimento. Eu não quero fazer isso. Mas quero apenas colocar as coisas em sua devida perspectiva. Qualquer sofrimento permitido por Deus a nós é menor do que aquele que ele te livrou, a saber, o sofrimento eterno, o inferno. Eu não estou menosprezando a sua dor, o seu sofrimento, mas coloque a coisa em perspectiva. Por maior que seja a dor, por pior que seja o sofrimento, este é menor do que aquele sofrimento que Deus te livrou. Essa dor permitida é menor do que aquela dor anulada na cruz para aqueles que já creram em Cristo Jesus, que é o sofrimento eterno. Coloque isso em perspectiva. Coloque isso em perspectiva. Encerro o sermão com 4 recomendações gerais. Primeiro, não duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Raymond Edmond, o autor da frase. Não duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Segundo, uma vez que a nossa mente pode estar perturbada e os nossos sentimentos confusos, considere as percepções dos outros, principalmente daqueles que te amam e têm a mesma fé. Terceiro, a vida é um dom inestimável. Nem sempre haverá cura, mas a vida é maior do que a própria cura. Não coloque a cura como um bem maior do que a própria vida. O dom da vida já é algo inestimável. Apenas passar pelo sofrimento, em sua maioria, é passageiro ou tolerável, em sua maioria. Por fim, procure ajuda, primeiramente espiritual. Segundo, ajuda clínica, porque às vezes é necessário. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé.
agradecer a Deus por esse momento. Senhor, ajude-nos, Deus, a olharmos para o sofrimento do teu filho, o único que não merecia, o único inocente, o único justo. E aprender, Deus, que por mais que os sofrimentos do tempo presente sejam muitos, elas não se comparam com a glória que haverá de ser revelada em nós. Não se compara. Ajuda-nos, Deus, a darmos à dor e ao sofrimento uma finalidade honrosa de conhecer ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a percebermos que cada dia é um dom do Senhor. Muitas vezes, Deus, nós passamos os dias e contamos planos com a ideia de que esse plano e esse dia eram direito e já está posto. É algo certo, mas o amanhã não é certo. O momento de agora, de alguns minutos, é tudo dom, é graça do Senhor. Ajuda-nos a olharmos isso. E assim como Tiago diz, a colocar o amanhã sempre em perspectiva e dizer, se assim permitir Deus. Senhor, o Senhor foi homem de dores. O Senhor chorou, o Senhor padeceu, ficou triste. Mas tudo sem pecar. Ajude-nos a passarmos por esses momentos também sem blasfemar contra o Senhor. Sem desonrar a tua fama, o teu nome. E eu sei que às vezes é muito difícil, mais do que podemos suportar. Mas é possível, pelo auxílio, poder e consolo do teu Santo Espírito, o Deus em nós. E que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que está envolvido nessa grande obra, possa estar cada vez mais presente, tornando-nos cônscios dessa presença, dessa tripresença, do Deus por nós, do Deus que enviou, do Deus em nós. Ajuda-nos, Deus, a nos regozijarmos nas nossas dores. Assim como Paulo falou em Colossenses, a completarmos o sofrimento de Cristo. Senhor, que o teu nome seja honrado e glorificado em nossas dores e em nossos sofrimentos. E nos ajude, Deus, a amarmos e nos apegarmos à verdade. Porque ela é tua verdade. Nós pedimos, Deus, que esta igreja possa triunfar nas dificuldades e que o nome de Cristo Jesus seja honrado. Senhor, nos dê uma semana de paz. Aquela que excede todo entendimento. Aquela que não tem razão humana para ser, mas que é fruto do teu Santo Espírito. Nos dê uma semana, Deus, de testemunho, de poder do alto, para apontarmos para Cristo Jesus. E que o teu reino possa avançar nesse bairro. Use as tuas igrejas. Use os teus servos pastores espalhados nesse bairro. Use, Deus, cada povo do Senhor. E que esse bairro possa ser transformado por esse poder do Evangelho. E que o mundo possa ouvir o teu Evangelho por meio das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, com orações silenciosas. Estamos encerrando o culto dessa noite. E passe lá na cantina, contribui com missões, além de comer um delicioso bolinho de aipim. Deus abençoe, meus irmãos.